Aleluia! Nós somos a poderosa igreja do Senhor. Aleluia! Estamos assentados junto ao nosso Senhor, nas regiões celestiais, à direita de Deus. Muito obrigado, porque nossas fontes vêm do Senhor, Pai. Nós te agradecemos. Nós confiamos inteiramente em Ti, Pai. Que nessa manhã, Pai, você venha e confirme a Tua palavra. Aleluia, muito obrigado, Pai, pela perfeita obra que você já concluiu. Aleluia, nós somos conhecedores da Tua palavra, somos um povo da fé. Oh, muito obrigado, Senhor. Que cada um de nós possa sempre crescer nessa graça, crescer nessa graça, crescer nessa graça. Aleluia. Que nós diminuamos, Senhor, para que você apareça. Aleluia. Que nada seja feito por partidarismo ou por vanglória própria, Pai. Porque toda a glória e toda a honra pertence ao nosso Deus, que criou os céus, terra e tudo que nela há. Aleluia. Eu te agradeço por essa manhã, pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, grupo de louvor. Daqui a pouco nós voltaremos a louvar o Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem concedido. Amém, irmãos? Glória a Deus, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada no pleno conhecimento dEle, amém? Você está animado, irmãos? Hoje é um dia de milagres. Hoje é um dia que o Senhor preparou para nós, para nos movermos debaixo da sua direção, debaixo da sua unção, amém? Mas nós temos um estudo em 5 partes para fazer nessa manhã, amém? Abre lá em Salmos, capítulo 107. Nós daremos continuidade àquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo sobre cura, amém? 107, Salmo 107. Versículo 20 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Diga assim, os sarou. E os livrou, diga os livrou. De quê? Daquilo que era mortal. Aleluia, vamos ler novamente esse versículo. Enviou-lhes a sua palavra. Quem é a palavra? Jesus, amém. Retrospectiva dos últimos episódios, amém? O verbo vivo, a palavra que Deus enviou. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que nos últimos dias nos falou pelo Filho, a palavra do Senhor. O Senhor é a palavra que foi enviada para iluminar todo homem, amém? Então enviou a sua palavra, e essa palavra fez o que conosco? Nos curou, nos libertou daquilo que nos era mortal, irmãos. Pretérito perfeito, já está feito. Aleluia. Isaías capítulo 53 não, 55, irmãos. 53 a gente vai ler também, mais para frente mais. Aleluia. Isaías capítulo 55, versículo 10. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos
mais alto do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Diz o Senhor: a palavra que ele enviar não tornará para ele sem que primeiro prospere no objetivo que o Senhor mandou. E o Senhor mandou a sua palavra, o verbo que encarnou, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos libertar, para nos sarar daquilo que nos era mortal, irmãos. E a gente vai ver na terceira parte desse estudo de hoje a substituição. Para que o Senhor veio? Para nos substituir. E assumindo o nosso lugar, nós assumiríamos o lugar dele. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Salmos 103. Aleluia. O versículo 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Que nós, irmãos, não nos esqueçamos de nenhum só dos benefícios do Senhor. E a Bíblia diz que Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Diga assim: o Senhor sara todas as minhas enfermidades. Aleluia! Não nos esqueçamos de nenhum só dos benefícios do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Tu és bendito, Cordeiro de Deus. Tu és bendito, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Tu és bendito, Espírito Santo, porque você ministra aos nossos corações e nos convence, nos ensina a Tua preciosa palavra. Aleluia, irmãos. Vamos, nessa primeira parte, eu queria reforçar com você aquilo que nós andamos até aqui. No entendimento de que a palavra do Senhor, ela é útil para nós e ela traz saúde para o nosso corpo. Entendermos, estudarmos, mergulharmos na palavra de Deus, ela é vida para nós. Disso depende a nossa vida. De entendermos a palavra do Senhor, de crescermos no pleno conhecimento da palavra dele, para que nós possamos estar perfeitamente habilitados para toda boa obra, para vivermos de maneira digna do chamamento que nós temos nos santos. Aleluia! Digam aleluia! 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 Nós aprendemos isso pela palavra do Senhor. E ouvindo a palavra do Senhor, fé é gerada em nosso coração. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Mas se nós entendemos que as doenças são levadas pelo Senhor, porque Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Se nós também, pelo estudo da palavra, nós entendemos que o Senhor Jesus deseja que isso se manifeste a todo aquele que crê. Amém, irmãos? Se nós também, ao longo desse estudo que nós estamos fazendo nesse mês,
compreendemos que não é a vontade de Deus a doença, porque Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todo canto fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Então, não é vontade de Deus, porque Jesus disse que só fazia aquilo que era vontade de Deus. E Jesus andou curando e não botando doença. Então, da onde vem a doença, irmãos? Vem da queda do homem, irmãos. Da natureza invertida, pecaminosa, que o homem passa a ter depois da sua queda. Amém? E nós não vamos abrir lá em Gênesis, que eu creio que em algum momento durante esse mês alguém vai adentrar nesse pormenor, mas eu quero que você abra em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Aleluia. Romanos, capítulo 6. Versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Mas, diga assim, mas, diga contudo, diga todavia, o dom gratuito. Irmãos, qual é a diferença do salário para algo que você ganha de graça? O trabalhador, ele é digno do seu salário. O salário é referente, o que você fez, é a recompensa daquilo que você fez. E algo que é gratuito, irmão, algo que lhe é dado, algo que você ganha. Algo que você ganhou, irmãos, não diz respeito a nenhum mérito ou desmérito seu. Aleluia, irmãos. Se o salário do pecado é a morte, contudo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, irmãos. E com certeza, diga assim, com certeza, Ele está falando da vida eterna. Com certeza, irmãos, está falando da vida eterna. Mas a gente está nessa parte do estudo entendendo de onde é que vem as doenças e a morte. Porque quando Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. Deus não fica doente, Deus não morre. Deus não morre, irmãos. O homem que foi criado à imagem de Deus não tinha doença, não tinha defeito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas o homem pecou, amém? Nós sabemos que o homem desobedeceu à ordenança do Senhor e ele caiu dessa natureza. Ele foi rebaixado. Ele perdeu aquela natureza que ele compartilhava com Deus. E ele foi rebaixado a uma nova realidade. E ele foi retirado daquele lugar onde Deus o tinha colocado. E consequências surgiram da desobediência do homem. Do suor, ele ia tirar o seu sustento. A mulher, em dores de parto, iria reproduzir. Amém, irmãos? E também, o homem perdeu a sua autoridade, entregando-a para o diabo. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, o diabo ainda quis negociar essa autoridade que foi dada a ele. Mas, meus irmãos, quando surge a lei, havia na consequência da obediência, bênçãos, e na consequência da desobediência, maldição viria sobre o homem. E em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aleluia. Está projetado? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar,
Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E que maldição era essa? Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, fala das consequências da desobediência. Como o homem iria atrair esse salário caso desobedecesse ao Senhor? E diga assim, basicamente era miséria, enfermidade e por fim a morte. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como foi que ele fez isso? Fazendo-se maldito em nosso lugar. Aleluia, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Aleluia, Colossenses 2, 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne. No contexto, ele está falando para aquele povo que não tinha aliança com o Senhor. Amém? Diga assim, eu era assim. Eu não tinha aliança com o Senhor. Estávamos mortos pelas nossas transgressões. Mas Ele nos deu vida, juntamente com perdoando todos os nossos delitos. O próximo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que foi que ele fez? Removeu inteiramente, encravando na cruz, irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele removeu inteiramente, totalmente, esse escrito de dívida, uma dívida que eu e que você contraímos ao longo da nossa vida. Ele pegou esse escrito, encravou na cruz, no madeiro, fazendo-se Ele pagador no nosso lugar. E fazendo isso, Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos livrou da maldição da lei. Diga assim, enfermidade era uma maldição da lei, por conta do pecado. Mas Ele nos deu vida, juntamente com Ele. Aleluia. E onde superabundou o pecado, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, o dom gratuito de Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Te glorificamos, te glorificamos. Em Ezequiel, no capítulo 18, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, Jesus, Ele não pecou por toda a sua vida, sem pecado. A gente vai falar aqui na parte 3 da substituição. A gente está na parte 2, amém? Na parte 3, quando a gente for falar de substituição, a gente vai ver de como a antiga aliança era a sombra dos bens vindouros, como diz em Hebreus capítulo 10. Amém? Mas a gente também tem que entender, irmãos, de que aquele cordeiro pascal, inclusive parece que domingo é Páscoa, né? Amém. Aleluia. A gente vai celebrar a nossa Páscoa. Amém? Aquele cordeiro tinha que ser limpo, tinha que ser imaculado, sem defeito. Diga sem defeito. Tinha que ser sem defeito. E assim foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, sem defeito. E a alma que pecasse morreria. Mas Jesus não pecou, irmãos. E o que foi que Jesus disse? Ninguém tem autoridade sobre a minha vida, eu mesmo é que a dou, eu mesmo é que oferto a minha vida.
eu planto essa semente como filho primogênito, plantando uma semente para colher muitos. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Abre lá em Números, capítulo 21. Bendito seja o nome do Senhor. Para todos sempre seja louvado, irmãos. A partir do versículo 4, vamos ler essa passagem aqui. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Diga impaciente. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Diga assim, o povo falou contra Deus. Diga murmuração. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio desse pão vil? O maná que Deus mandava para o povo chamou de vil. Diga misericórdia. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Tinha a consciência, né? Irmãos, vamos aproveitar isso aqui. Muitas vezes a gente tem consciência de que aquilo que nós estamos fazendo é errado, não agrada ao Senhor, é pecado. E aí eu nos pergunto, por que continuamos fazendo? Voltando para o texto. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste. Diga assim, uma haste. Aleluia. E será que todo mordido que a mirar viverá. Todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por uma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar sobre uma haste. E colocar no meio do povo. E todo mundo que estivesse mordido por uma serpente, diga doente, que olhasse para a serpente, seria curado. Aleluia. Vamos abrir lá em João, capítulo 3. Versículo 13, diz assim, ora, Jesus conversando com o nosso amigo Nicodemos, tá bom? Ele disse assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá, ele estava falando de quem? Dele mesmo, o Senhor Jesus estava falando dele. A saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo, diga assim, do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, diga assim, assim, importa que o Filho do Homem seja, para que todo o que nele crê não tem assim, né? Porque diz assim, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aleluia. Vamos analisar direitinho esse versículo 14 aqui. Quando ele diz, do modo que, e depois ele diz, assim, ele está fazendo o que, irmãos?
ele está fazendo uma comparação, uma analogia. Está juntando uma coisa com a outra. E ele disse assim: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto? Por que foi que Moisés levantou a serpente no deserto? A gente acabou de ler. Eu não entendi. O porquê de Moisés ter levantado aquela serpente era que para na haste, amém? Era que para todo que nele olhasse para a serpente fosse. E aí Jesus diz: assim importa que o Filho do Homem também seja assim. Seja levantado numa haste, no madeiro, diga no madeiro. Se fazendo maldito no nosso lugar. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Seja curado, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 13. Vamos ler essa passagem. Não, eu vou voltar, eu vou ler um pouco antes para a gente pegar aqui um contextozinho. Hebreus 10. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória ao nome do nosso Senhor. Versículo 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Diga assim: a lei traz uma sombra, não a imagem real. Vamos brincar com sombra, porque aqui não dá para fazer muita coisa. Mas imagina, se você vê uma sombra. Antigamente, quando eu era pequeno, tinha o Ratinho. Aquele programa do Ratinho, e tinha o Sombra, que era um cara que ficava só a sombra. Não era verdade? Quando eu era pequeno, eu não sei se ainda existe esse cidadão. Mas era só a sombra. Pela sombra, dá para você dizer se ele é branco ou preto, se ele é gordo ou magro, sabe que é enganoso. Quanto mais próximo do foco de luz tiver o objeto, maior vai ser a projeção da sua. E às vezes você pode ver aquele negócio bem grande de um objeto bem pequenininho. A lei era uma sombra dos bens vindouros. Vindouros quando? Diga assim, na nova aliança. Aleluia. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. E aí o autor aos Hebreus, ele vai falar do sacrifício que o povo fazia e de um sacrifício que foi perfeito, agora numa nova aliança. Aquela sombra que fazia ano após ano, era simplesmente uma sombra de algo que iria ser feito de uma vez por todas, porque era um sacrifício perfeito. Aleluia, irmãos. E quando nós formos ler o Antigo Testamento, passagens do Antigo Testamento, nós temos que sempre ter isso em mente. Há muita sombra, há muito tipo de Cristo, há sinais que apontam para um só, irmãos, e que aponta, e naquela passagem de Números que nós lemos, aquela serpente era um tipo de Cristo, apontava para uma realidade
que em Cristo se mostrou salvadora a todos os homens. Aleluia! Aleluia! A gente só vai adiantar que eu tenho só 18 minutos. Isaías 53. Agora sim, Isaías capítulo 53. Aleluia, irmãos. Aleluia. Versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca, que não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é perecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, irmãos. Nessa passagem, o profeta Isaías falando do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma passagem preciosíssima, irmãos. Antigo Testamento, falando de um que iria vir e que iria passar por tudo isso, mas ele certamente levou. E é muito abençoador, irmãos, a gente perceber como o profeta escreveu isso. Porque o profeta estava aí muitos anos antes do Senhor Jesus vir. E ele poderia muito bem e muito verdadeiramente, ele poderia dizer, certamente ele tomará sobre si as nossas enfermidades. E ele poderia dizer, mas ele será transpassado pelas nossas transgressões. Ele poderia dizer que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Mas o profeta, ele disse, tudo acontecido, tudo feito. Ele tomou sobre si, ele foi transpassado, e nós fomos curados. Irmãos, quando o homem pecou, Deus já tinha separado o cordeiro. E já estava feito, irmãos. Já estava feito. E nessa substituição que o Senhor já tinha planejado desde a fundação do universo, alguém para nos substituir, irmãos. Imagina um jogo de futebol e que sai a lista dos relacionados. Amém? Sai a lista dos relacionados. E você foi relacionado. Amém? Está lá o teu nome na lista dos relacionados. Deus, mesmo antes de você ser massa forme no ventre da sua mãe, Ele já tinha relacionado o teu nome. Amém, irmãos? Já está o nosso nome relacionado lá. E você começa o seu jogo
e, irmãos, acontece uma tragédia com você. Vem um inimigo, um adversário, maldoso, violento, que só vem para matar, roubar e destruir, e dá um carrinho por trás. E você acaba rompendo o seu menisco. Aleluia. Mas o técnico, diga assim, Jeová Jirê. Jirê não, Rafá. Diga assim, Jeová Rafá. O Deus que nos sara. Amém? Jeová Rafá. Ele vê um substituto. E o Jeová Rafá, ele diz assim, eu sei que vai ter contusão nisso daqui. E ele nos substitui. Antes mesmo do jogo começar. Antes mesmo do jogo começar. Para quê? Para que essa falta violenta não recaísse sobre nós, irmãos. Não recaísse sobre nós. Aleluia. E quando sai a escalação, o goleiro é Jesus, os dois zagueiros é Jesus, os dois laterais é Jesus, o meio campo é Jesus, o volante é Jesus, o camisa 10 é Jesus, e o 9 é Jesus também. E quando o time ganha, a torcida grita o quê? Jesus. Glória a Jesus. E quando o goleiro pega o pênalti, glória a Jesus, que o goleiro é Jesus. E quando se faz um gol, irmãos, a glória é de Deus. Ele é o nosso substituto. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Mateus capítulo 8. É um capítulo aqui, irmãos, que Jesus cura um monte de gente. Mas a gente vai ler só o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos, diga assim, muitos o quê? Endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou alguns que estavam doentes. Curou todos os que estavam doentes. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia, irmãos. Curou a todos. Curou a todos. Aleluia, irmãos. E nós estamos numa nova aliança, baseado nessas verdades aqui, irmãos. A gente está em Mateus, né? Vamos para Lucas. A partir do capítulo 5, a gente vai ler um versículo no capítulo 5, um no 6 e um no 9, tá bom? Capítulo 5, versículo 17. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com
Ele para curar. Amém? E eu quero você mentalmente, ou se você tem uma caneta ou lápis, você destaque essa palavra poder. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Diga assim, o poder. Amém. Agora a gente vai lá em capítulo 6, você vai passar uma folha aí. Versículo 19 diz: e todos na multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder. E curava o quê? Todos. Porque saía poder. Capítulo 9. Versículo 1 diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuar o quê? Curas. Nesses 3 versículos que nós lemos, irmãos, a gente vê a palavra poder. Amém? E essa palavra no original é dunamis. Amém? Glória a Deus. Abre lá agora em Atos, capítulo 1. Versículo 7, o Senhor começa a dizer: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ele estava falando de quando seria restituído o reino a Israel. Amém? Isso não compete a gente saber. Mas, diga mais. Diga contudo. Diga entretanto. Diga todavia. Todavia, recebereis poder. Olha, saber quando Deus vai restituir o reino a Israel, não te compete saber. O que te compete saber é que você vai receber poder. E esse poder aqui é dunamis, irmãos. Autoridade, poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até, diga assim, até, em Vitória de Santo Antão. Aleluia, irmãos. Deus é bom, irmãos. Abre lá em João 14:12. João 14:12. Diz assim: em verdade vos afirmo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do João 20:21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos. O Pai enviou Jesus para fazer o que, irmãos? Da mesma forma que Deus enviou o Senhor Jesus está nos enviando. Aleluia, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa. Não falta poder. Não falta poder. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Você crê no Senhor Jesus? Então você fará as mesmas obras
e maiores as fará. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Você tem compromisso para sair correndo aqui da igreja? Porque eu ainda não terminei. E tem 3 minutos aqui, eu vou passar do horário hoje. Amém, irmãos? Marcos 16, é porque eu não expliquei direito, né, pastor? Marcos 16, ó, todo mundo entenda que o pastor tem compromisso com a palavra. Amém? Glória a Deus. Marcos 16, 15. Nós vamos o 14, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que em meu nome expelirão demônios. Glória a Deus. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, nesse versículo 18 aqui, as contingências estão no si. No 18. No 16, a contingência é quem crê. Então, irmãos, quem crê não vai vacilar em impor as mãos. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, esses sinais seguem a pregação do Evangelho. Você crê na pregação do Evangelho? Amém, irmãos. Então nós podemos e nós devemos, como filhos de Deus, andar nisso daqui. Não só em impelir demônios ou curar, não, mas anunciar o Evangelho. Primeiro, a pregação do Evangelho. Primeiro, a pregação. Ide e pregai o Evangelho. Quem crê, só crê porque primeiro escutou a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, irmãos, Jesus foi esse substituto, como todo o Antigo Testamento apontava, como uma sombra, mas apontava para o Cristo, o Filho do Deus vivo, que todos os profetas dão testemunho desse Cristo. Foi o nosso substituto, irmãos. Ele nos substituiu perfeitamente. Diga assim: um sacrifício perfeito. Aleluia. E nesse sacrifício perfeito, nós tivemos acesso a uma aliança superior, onde nós fomos resgatados da maldição da antiga aliança, onde aquele escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz daquele que proporcionou no seu sangue uma nova aliança. Aleluia, irmãos. E hoje nós somos a igreja. A igreja. E igreja é eclésia, irmão. Os chamados para... Tem algo dentro de mim e de você, irmãos, que é chamado para fora. Tem um poder que está dentro de mim e está dentro de você, que é chamado para sair.
para fora e para tocar outras pessoas. Essa é a nossa missão, irmãos. Transbordar isso que está dentro de nós para fora. Amém? Aleluia, irmãos. Efésios capítulo 1. Versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do quê? Do seu poder, aquele que nós recebemos quando o Espírito Santo veio sobre nós, amém? O mesmo poder que operava em Cristo, aleluia. E, versículo 19, qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que foi, irmãos, que foi colocado debaixo dos pés do corpo, o qual Cristo é a cabeça? Diga assim, todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas a esse corpo. Estão debaixo dos pés. Aleluia. O versículo 21 diz assim: e todo nome que se possa referir. Todo nome que se possa referir. Irmãos, daqui a pouco a gente vai orar para manifestação de cura aqui, amém? E se isso que porventura você esteja sentindo ou tendo no seu corpo tiver um nome, saiba que ele está sujeito a outro nome que é mais poderoso do que esse. Diga assim, o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. Isso é importante por conta da substituição. Amém? E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e
debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Em João capítulo 16, Jesus dando várias instruções aos seus discípulos, ele está falando de oração, ele diz: até agora, nada tendes pedido em meu nome. Peça que ser-lhe-á concedido para que sua alegria seja completa. O nome que está acima de todo nome foi dado à igreja. E todas as coisas estão sujeitadas debaixo dos pés da igreja. Olhe para o seu pé. Aleluia, irmãos. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Grupo de louvor, por favor. Aleluia, irmãos. Que precioso é nós podermos ouvir a palavra do nosso Deus. Que precioso. Nós te bendizemos, Pai. Bendizemos o teu nome. Bendizemos o teu nome. Tu és bendito, Cordeiro de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhes a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o quê? Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Isso é a passagem da mulher do fluxo de sangue. E eu queria destacar aqui com vocês algo sobre fé. Amém? Eu tinha preparado aqui mais 5 versículos, mas eu vou ler só esse, para a gente poder fluir debaixo da unção e da direção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas se você quiser anotar, Marcos 11, 23 também fala sobre fé. 2 Coríntios 4, 13, que nós temos o Espírito da fé, por isso que nós cremos e falamos. Amém? Provérbios 18, 20 e 21 fala da língua. E em Tiago capítulo 5, versículo 14 diz que para chamar os presbíteros da igreja, unja com óleo o doente, e a oração da fé vai salvá-la. Amém, irmãos? Mas o que é que princípio é de fé que a gente vê aplicado aqui? Primeiro, o versículo 27 diz que essa mulher, ela ouviu a fama de Jesus. Nesses dias, irmãos, você tem ouvido a fama de um Jesus que curava a todos? Você tem ouvido, irmãos? Curava a todos, porque Deus era com. E ela disse: se eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela ouviu, ela disse e ela agiu, indo por entre a multidão, de acordo com o que ela dizia. E quando a gente entende esse princípio de ouvir, crer, falar e ter uma ação correspondente àquilo que a gente creu e disse, sabe o que acontece? Flui poder. Diga assim: flui poder. Aleluia.
versículo 34, o Senhor Jesus disse para essa mulher que recebeu a cura. Ela sofreu há 12 anos, irmãos, com essa enfermidade. Mas ela ouviu, creu, disse, teve uma ação correspondente, foi curada, e o Senhor Jesus diz no versículo 34: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Aleluia, irmãos. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Jesus é o mesmo hoje, irmãos. Jesus é o mesmo hoje. E Ele está aqui nesse lugar. Aleluia, irmãos. Eu gostaria, irmãos, que se você tiver sentindo em seu corpo alguma dor, algum incômodo, algo que lhe impeça, irmãos, de você estar perfeitamente habilitado para a boa obra, de viver plenamente aquilo que Deus quer para a sua vida, eu convido você a se levantar, vir aqui na frente, que nós vamos orar. Você vai sair daqui livre desse teu mal. Inclusive, pastor, eu quero orar pelo senhor também. Amém? Irmãos, se você já anda nessa realidade, amém. Ok? Você está sarado, curado, bendito seja o nome do Senhor. Mas se você tiver alguma coisa, irmãos, por menor que você achar, mas isso é pequeno demais, isso aqui eu tomo um AS e passa. Não subestima o poder do Senhor. E honra ao Senhor com isso, crendo primeiro nele. Amém, irmãos? Amém.